E aí, galera, tudo bem? Tem muito tempo que eu não gravo um conteúdo para vocês aqui e hoje eu vim trazer um conteúdo muito interessante. Esse conteúdo eu quero falar sobre o consumo de memória. Eu vejo muitas pessoas me chamando no privado, me perguntando: como que eu olho o consumo de memória do meu iFlow? Não só do seu iFlow, né? O consumo de memória ali do seu Integration Switch, do seu CPI, como que está sendo o consumo de memória ali. Saber se a performance daquela integração que você acabou de criar, a performance está boa ou não. Existe hoje uma forma de saber isso, tá? Pessoal, quando você trabalha com arquivos ali pequenos, JSON, XML, um CSV muito pequeno, um arquivo de 100K, isso não pesa muito para o CPI. Ele nem percebe. Mesmo que a performance esteja muito ruim, tá? Fez algo muito ruim, ele não percebe. Mas quando você começa a trabalhar em empresas muito grandes, tá? Muito grandes, projetos muito grandes, estou falando aqui de arquivos de 100 megabytes, 150 megabytes. Imagina uma empresa grande, sei lá, vamos imaginar uma empresa muito grande que todo mundo conhece, Johnson Johnson, tá? Vamos imaginar Johnson Johnson no mundo todo e você vai trabalhar com a parte de employee da empresa, todos os funcionários ali. É muito grande os dados. Provavelmente o arquivo vai ter uns 150 megas para mais. É uma empresa gigante. Quando você começa a trabalhar com esse tipo de empresas e trabalha com essa quantidade de dados grandes, você começa a ter que preocupar com performance. Hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão analisar. Vou mostrar também aqui o MyFlow que eu peguei em um cliente que estava com a performance muito ruim, consumindo muita memória. Vocês vão entender a diferença daquilo. Então hoje eu vou explicar para vocês, vocês vão ver o mesmo MyFlow, tá? Utilizando Groove, usando Message Map e utilizando também XSLT. A função desse iFlow é pegar um arquivo e converter ele para CSV para jogar em um outro SFTP, tá? Mas acontece, se você faz da forma errada, você começa a ter problemas. E nós vamos ver isso aqui agora. Então, eu vou mostrar primeiro aqui um print, tá? Depois eu mostro no CPI como está isso. Eu fiz um documento aqui explicativo sobre isso. Vocês vão perceber aqui, olha, os iFlows estão todos renomeados. Eu renomeei, eu tampei, tá? O cliente pediu para não mostrar nada dele. Então, assim, é um dia a dia de verdade, tá? Para vocês. Uma coisa que aconteceu. Eu vou trazer aqui para vocês analisarem junto comigo. Então aqui, olha, nós estamos no inspetor de memória do CPI. Podemos ver aqui que ele mostra os top, são 3, 4, 5, 6 aqui, o top 6 aqui que mais consomem memória na integração, tá? Ele não mostrou todos aqui, ele mostrou o top 6. Repare assim, vamos passar para esse iFlow F aqui embaixo. Esse iFlow F, ele está consumindo baixa memória. Repare que, olha, está low, feito todos os horários que ele executou. A gente pega o iFlow Air aqui, olha. Quando está cinza, quer dizer, esses horários, esse iFlow não executou. Tá? Quando ele executou, ele consumiu baixa memória. Mas, se nós olharmos para esse aqui, olha, curso CPI Nylon, tem de SFTP, nós vemos, olha, ele consumiu low, quer dizer, provavelmente o arquivo aqui era pequeno, então para ele, o consumo de memória foi baixo. Mas quando ele consumiu um arquivo grande, repare que, olha, 19 de agosto, às 6 horas da manhã, está high. Às 7 horas ele executou de novo. Consumiu muita memória. Ele executou às 9 com arquivo menor, não consumiu muita memória. Executou às 10 com arquivo grande, ele teve um grande consumo de memória. É preocupante quando o seu iFlow começa a consumir muita memória dessa forma aqui. Por quê? Isso pode trazer lentidão, PI. Se você tem vários iFlows executando ao mesmo tempo, tá? Que usa high, tá? Você pode parar o seu CPI. Então você começa a ter que preocupar com esse consumo, preocupar com performance. Vamos entender a performance desse iFlow aqui agora abaixo. Se a gente falar no monitor do CPI, eu printei. Repare a seguinte coisa, tá? Esse iFlow ele executou aqui, olha, um total de 1 minuto e 20 segundos. Esse iFlow aqui, ele está utilizando um Groove para converter XML para um CSV. Ah, Neila, mas existe um adaptador no CPI e tal. Não sei por quê.
foi decidido utilizar o Groove, tá? Nesse iFlow aqui. Falei, vamos abrir o iFlow e vamos analisar o fluxo desse iFlow. O que que aconteceu, tá? Quando eu começo a olhar esse iFlow aqui, olha, a pilha aqui do lado esquerdo, olha, do processamento, eu olho, as coisas não estão demorando muito. 7 segundos, 1 segundo, 6 segundos, 3 segundos, 7 segundos. Mas quando eu marquei de amarelo aqui, quando ele chegou no Groove para converter XML para CSV, ele gastou 1 minuto, 239 milissegundos. Nós voltarmos cá atrás, olha, a execução toda foi 1 minuto e 20 segundos. Ou seja, podemos falar aqui que 90% ou mais da execução, tá, foi apenas no Groove. Então, nós temos um problema. Olha, se eu mexer nesse Groove aqui, a performance desse iFlow vai melhorar muito. Concordam comigo? Tá, beleza. Achamos o problema, vimos aonde está sendo meu maior consumo de memória de performance nesse iFlow. Peguei o iFlow, que está utilizando o Message Map Standard e o componente para converter XML para CSV. Fiz uma cópia do iFlow, tá? Fiz uma cópia. Fiz um mapeamento no Message Map, peguei e utilizei no lugar do Groove o componente Standard, converter XML para CSV. Quando eu olho a execução, 24 segundos. Podemos dizer que praticamente quase 5 vezes mais rápido porque estava utilizando o Groove. Beleza, vimos que funcionou. Vamos ver esse iFlow aqui. Repare que, olha, tem o Message Map. Normalmente, aonde era o Groove, eu simplesmente coloquei o conversor, tá? O componente standard para converter. Beleza, mas o CSV precisava de um header, tá? Não tinha um header. Coloquei aqui, olha, marquei 3 caixinhas, olha. O tempo que ele gastou para fazer o Message Mapping, converter, criei um Content Modifier para adicionar uma linha de header no meu arquivo CSV, tá? Se eu somar tudo aqui, olha, as 3 caixinhas, está dando mais ou menos 5 segundos e 507 milissegundos. Ou seja, cara, ficou muito mais rápido. Para 1 minuto, beleza, o Groove fazia em uma caixinha só, ele convertia. Aqui eu usei 3 componentes. Mas, somando os 3, é incomparavelmente mais rápido que o Groove. Perfeito? Vamos entender o porquê isso ainda. Lá para frente eu vou explicar o problema do Groove lá. Vamos lá. Continuar a análise aqui. Fiz um outro teste, copiei o iFlow e fiz um teste usando XSLT. Eu queria ver como que era a performance do XSLT desse iFlow, tá? Se eu olhar aqui, olha, o iFlow com XSLT executou em 23 segundos, 451 milissegundos que o iFlow executou. Feito? Beleza, vamos entender como que foi feito esse XSLT. Aqui é um pouco mais complexo. Repara que tem uma caixinha amarela aqui, tá vendo? Olha, eu marquei vários componentes. Por que, nele, você marcou vários componentes? Aquele Message Mapping, ele utilizava um Value Mapping dentro dele, tá? Para mim fazer o XSLT, ele não consegue acessar diretamente o Value Mapping, igual você está fazendo dentro de um Message Mapping Standard. O que eu fiz? Criei um groovezinho aqui, getTenant, para pegar o tenant que eu estou logado, tá? Fiz uma chamada HTTP aqui, que é chamando uma API do Integration Switch, tá? Lembrando, CPI tem APIs. Chamei uma API do Integration Switch para me devolver o Value Mapping. Ele me devolveu o Value Mapping aqui, tá? Aqui dentro eu deletei o namespace desse Value Mapping. Peguei, transformei o payload aqui. O que eu fiz transformar o payload? O que esse cara aqui me retornou? O Value Mapping que ele me retornou
eu concatenei os dois payloads. O payload que eu recebi do processo de execução aqui e concatenei junto com o payload aqui do value mapping. Então, eu tinha o value mapping e o payload que eu tenho que trabalhar junto. Agora eu tinha um payload gigantesco aonde eu consegui ler o value mapping. Dentro do XSLT, eu fiz essa leitura, tá? Não se preocupa com isso. Eu quero entender de performance aqui. Eu expliquei para vocês entenderem por que eu marquei várias caixinhas. Mesmo eu tendo que fazer todo esse processo aqui para utilizar o XSLT, ele fez o processo em 3 segundos, 477 milissegundos. Muito mais rápido que o Groove ainda. Foi muito mais rápido. Então, até agora, nesse momento, podemos dizer que o XSLT e o Message Map Standard com conversor Standard, componente ali, converter XML para CSV, é melhor. Tá, vamos entender isso aí. Beleza. Eu fiz um outro teste, tá? Eu peguei agora, criei aquele groove novamente. Criei um novo groove para me entender se com groove é tão ruim assim, tá? Peguei, fiz um outro groove. Repara a seguinte coisa aqui, olha. Eu tenho um groove aqui com streaming, tá? Streaming aqui no groove é para ele não pegar todo aquele payload de uma vez e carregar e fazer parse. O que eu fiz? Eu fiz um streaming. Vai pegando aos poucos. Vai pegando aos poucos e entregando. Mesma coisa que a Netflix faz aí na vida, tá? Você carrega o seu vídeo, ele não carrega o vídeo na sua televisão de uma vez. Ele vai carregando aos poucos que você vai executando. Com isso, você consegue ter uma performance melhor, tá? É a mesma ideia você fazer isso dentro do código de programação. Repara. E eu fiz um XML aqui com Slooper, tá? Ele executou em 32 segundos. Ou seja, o streaming ele é mais rápido do que eu usar um Groove apenas com Slooper, tá? Vamos entender isso aqui. Quando eu pego aqui o Groove aqui com Slooper, 32 milissegundos. Desculpa, 32 segundos de execução. Vamos fazer a comparação aqui, olha. Dentro do iFlow todo, o que teve o Slooper, ele gastou 1 segundo, 155 milissegundos. O que teve, que executou usando streaming, olha, você falou igualzinho. Só mudei o código dentro do Groove. Só mudei o código. Ele executou em 700 milissegundos. Então, você tinha aquela ideia, então não posso usar Groove nunca, que Groove é horroroso, Groove acaba com a performance. Não é bem assim também. Mas quando você faz Groove, você tem que começar a pensar muito em performance. Se você não pensa em performance, você começa a ter problemas. Às vezes aquele comando que você acha que é simples, muito rápido, que faz, ele lê o payload todo e faz uma coisa só. Você acha que é vantagem, muitas vezes você vai ver aqui que não é vantagem, tá? Eu vou mostrar os códigos aqui abaixo e vocês vão entender o código para vocês aprenderem a usar o código aí com performance boa. Aquilo que eu sempre falo para meus alunos, se dá para usar os componentes standards, utiliza o standard. Não preocupa em utilizar Groove. Groove você utiliza quando você não tem mais saída. Beleza. Vou olhar aqui, esse aqui agora é o Groove que teve problema de performance. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, só para aparecer mais a tela, quase todo o código. Acho que vai dar para vocês verem mesmo assim. Tá? Beleza. O Groovezinho está aqui. Esse Groove, ele fez um Slooper aqui, perfeito. Dentro do código aqui, ele pegou o payload, normalzinho como a gente sabe fazer. Pegou aqui, olha, cadê o payload? Aqui em cima, aqui, olha, linha 6. Pegou o payload, deu ele como string, como a gente vê que a SAP ensina a fazer nos códigos dela. Chamou essa classe aqui para executar, para montar o CSV, tá? Beleza, quando você faz isso daqui, olha, na linha 6, você pegou aquele body todo, aquele body de 150 megas, estou dando de exemplo, vamos imaginar um body de 150 megas, você pegou ele, alocou ele todo na memória.
Você tem uma variável agora com aquele payload todo, tá? Beleza, foi feito isso aqui, foi feito aqui embaixo o XML Super. Pegou e fez a conversão. Ok, a performance aqui, com o XML Super, não ficou tão ruim. Por que não ficou tão ruim? Repara aqui embaixo, olha. Quando ele deu o Super aqui, olha, ele deu parse na linha 24. Quando eu fui escrever o CSV, eu não escrevi o CSV de uma vez, um comando só. Eu fui dando loop de linha a linha o payload aqui, olha. O it aqui está dando loop e dando writer. CSV, fui dando writer de 1 a 1, linha a linha. Com isso a performance ficou ok. Se eu pegar esse outro aqui, groove aqui, olha. Repare a seguinte coisa. Cadê? Na linha 10. Nós vimos que lá em cima nós utilizamos o stream. Desculpa, o slooper. Lá nós lemos a memória toda com string. Aqui não. Eu estou usando a classe inputStream. Estou pegando o body e jogando dentro da variável inputStream. Dessa forma, eu não estou carregando tudo dentro da memória de uma vez. Estou carregando aquilo que eu vou usar, tá? Então, quando eu chamo aqui embaixo, cadê a minha linha que eu chamo? O código. Eu me perdi. Aqui, ó, linha 19. Quando eu chamo o execute aqui, olha, eu estou passando agora meu input stream. Isso aqui, gente, é quando você quer preocupar com performance. Essa classe melhora a performance demais, mas melhora muito. Então, ele passou para baixo. Aqui embaixo, olha, ele deu um factor, create XML stream reader. Ele está lendo aqui agora, olha, a variável que nós passamos, o payload. E ele vai dando um read, next a next. Ele vai lendo pouquinho a pouquinho, ele vai carregando a memória. Não carrega uma variável com aquele payload de uma vez. Só o que ele está usando, ele vai carregando a memória. E aqui embaixo, eu monto o arquivo CSV. Tá? Tem os headers aqui e monto o arquivo CSV. Ou seja, o que é o milagre aqui? É a linha 32, desculpa, a linha 10, que é ler o input com stream. Não podemos esquecer de importar as classes necessárias para fazer esse tipo de código. Vocês podem pegar, brincar com esse código aí perfeitamente. Vocês estão vendo o código todo, pode digitar ele aí e brincar com ele, tá? Passar um payload qualquer, um XML, e ver ele converter para CSV. Não tem segredo algum aqui. Beleza? E a outra parte, que é o cereja do bolo aqui, ele dá um reader aqui na linha 33, tá? Ele vai lendo linha a linha. E aqui ele dá o comando while, para ele dar o loop. Olha, read, ele pega o read, next, next, next. Cada loop que ele dá, ele pega uma linha e vai gerando aqui no CSV. Ah, Nelo, perfeito, você mostrou pra gente, mas aonde fica isso no CPI? Quando você está no CPI, ele tem aqui, olha, um inspect. Você clica nele aqui, você tem memória. Você clica aqui para ver o consumo de memória. Vou botar ele aqui para ele pegar aqui, sei lá, Fastmon. Ele mostra os consumos de memória, tá? Peguei um ambiente de teste aqui qualquer, tá, pessoal? Então, não vai ter aquele monte de iFlow porque é um ambiente de teste. Eu vejo essa coluna aqui de memória, clico nela e clico para Inspect Usage. Eu vejo como que está o consumo de memória. Ele está falando que esse iFlow aqui, ele executou no dia 3 às 14 horas, ele consumiu pouca memória. Mas quando ele executou às 18, ele consumiu muita memória. Ou seja, aqui você consegue ver o consumo de memória. Viu um iFlow que está toda vez, está mostrando high o tempo todo, você tem que ter atenção e fazer uma análise. Foi o que eu fiz naquele iFlow ali.
Então aqui, eu queria mostrar para vocês esse groove aqui em consumo de memória rápido. Aqueles alunos meus que estão lá no meu curso pago, tá? Todo mundo sabe que eu tenho um curso, tá? Aqueles lá no meu curso pago, eu vou gravar esse conteúdo aqui, bem detalhado para vocês. Vou mostrar esse código Groove aqui em execução, fazendo ele passo a passo com vocês, quem tem o curso de Groove, tá? Mas no curso CPI eu vou colocar isso aqui lá também, detalhado, mostrando a performance mais detalhada para vocês, tá? Aqui eu mostrei o grosso, está aqui no canal do YouTube para vocês verem. Pessoal, se você gostou do conteúdo, se aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho aqui para vocês terem acesso a todos os vídeos que eu colocar aqui no curso, aqui no canal do YouTube. E também, se você tem interesse, será um prazer ter você na nossa comunidade lá do curso. Tá? Muito desses conteúdos aqui, tá? Eu acabo falando com meus alunos no decorrer do tempo a tempo. O aluno coloca na comunidade lá que está com a dificuldade, eu vou ajudando eles pouco a pouco. Nem sempre tudo que eu faço, todo o meu conhecimento que eu tenho, está no curso. Toda vez que eu tenho um conhecimento bacana que eu vejo, eu vou gravando e colocando no curso. Ou seja, o meu curso, a cada momento, ele vai aumentando os conteúdos, vai aumentando. Para aquelas pessoas que têm interesse, estar sempre na comunidade e sempre estar atualizado. Galera, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.